Shalom, shalom, queridos. 28º dia, encerramento de mais uma semana, né, dessa contagem. E eu quero inculcar mais um pouquinho acerca dessa questão do mundo espiritual, de como funciona, né? Porque nessa transição de mentalidade, queridos, nós vamos encontrar um fluir de Deus, nós vamos encontrar uma liberalidade da parte do Senhor para que a gente rompa com todas as estruturas que tem nos prendido, que tem nos deixado muito distante daquilo que o Senhor tem para nós, que tem nos deixado muito aquém daquilo que o Senhor já conquistou. A gente até canta, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. E realmente é um direito nosso, isso é uma verdade. Mas ser uma verdade bíblica ou uma verdade espiritual nem sempre aponta para uma verdade física. Esse apontamento para uma verdade física depende do posicionamento, do meu posicionamento e do seu posicionamento. Vamos lá, imagine aí, você tem um avô, uma avó riquíssimo, você não conhece seu avô, você não sabe o quanto ele trabalhou para angariar essas riquezas que ele tem, você não sabe, você não conviveu com ele, você não trabalhou, você não fez nada para que essa riqueza do seu avô se estabelecesse. No entanto, dentro da lei da herança, você tem direito a esses recursos. Eles vão passar para os seus pais e dos seus pais vai vir sobre você. Então, os princípios espirituais, ele existe e eles vão se cumprir, independente do mérito humano. Né? Se eu faço parte de uma herança espiritual, eu vou receber essa herança espiritual. Seja um legado de bênção, né, de pais que já fluíram, que já quebraram muitas coisas, ou seja um legado de maldição, que é, na verdade, a grande maioria de nós, né, o que nós estamos vivendo. Aonde que existe, queridos, a confusão? Porque nós pegamos textos do Antigo Testamento e pensamos que esses textos que nós pegamos do Antigo Testamento, eles simplesmente, por si só, eles vão anular o que a Bíblia está dizendo no Antigo Testamento. Primeiro, assim, eu gosto muito de trazer esse entendimento. Fico pensando, quem dividiu a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, sabe? Porque traz-se um entendimento de que aquilo que é antigo não serve mais, né? Que está em desuso, que não existe mais força de atuação. Quando, na verdade, a gente se esquece que a palavra de Deus, ela é eterna, ela vai se cumprir, ela é de geração em geração, não vai mudar. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não, ela permanece. Inclusive, na eternidade, quando nós comparecermos diante do tribunal, né, no último dia, onde todo joelho vai se dobrar, e todo mundo vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e quando houver a separação de galardão, quando houver a separação de novos nomes, quando houver a separação dos salvos, do reino, daqueles que vão herdar a salvação, daqueles que vão para a condenação eterna, toda a base de juízo vai ser pela palavra. Ainda que a gente já esteja nas dimensões espirituais, a palavra vai continuar atuando ali, né? Ela que vai continuar liberando ali as suas verdades. Então, a gente pega esses textos do Novo Testamento, como, por exemplo, os bebês brincando, Coríntios, né? Eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ok, isso é uma verdade? Sim, queridos, mas aonde essa verdade está aplicada? Porque, vamos lá, eu me converti, e daí o meu espírito que estava morto, ele passa a ter vida, então eu sou nova criatura, porque eu era um corpo, uma alma que carregava um espírito morto. Não havia essa terceira pessoa do ser físico, do ser homem, né, do ser natural, humano, estava morto. Então, eu me reconciliei com Cristo através da cruz, o Espírito Santo entra no meu espírito e esse espírito passa a ser uma nova criatura. Ele é vivificado pelo poder do Espírito. Ok, então agora eu tenho direito, eu tenho condições de acessar o mundo espiritual,
de me relacionar com Deus, porque aquilo que estava morto agora vivificou. Porque o nosso corpo, ele interage com o mundo físico. A nossa alma é o ponto de ligação que interage com o físico e com o espiritual. Ela é o elo. E o espírito é o que interage no mundo espiritual. Então, eu não tinha condições dessa interação. A única condição que eu tinha sem Cristo, a única condição de interação que eu tinha era com a morte. Por isso que sem Cristo nós buscamos lugares de espíritos mortos. Porque é a única frequência, é a única coisa que sai de mim. Mas em Cristo eu sou vivificado. E daí eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, a morte já passou. Agora é tudo novo. Mas vamos trazer para a realidade, queridos? Eu, Andréia, eu me converti e eu continuei na sensualidade. Eu me converti e eu tive uma luta tremenda por causa do meu palavreado. E olha que eu nem falava esses palavrão baixo que a gente vê por aí. Nunca falei, mas falava palavrão. Tive uma luta tremenda porque o meu palavreado continuou o mesmo. Eu me converti, mas continuei tendo desejo de ir para a festa. Eu era muito festeira, eu tinha muito desejo de ir. Eu me converti, mas eu continuei tendo muitos ataques na mente, nos pensamentos. Então, se isso é uma verdade física, eu sou nova criatura, se isso é uma verdade física, por que não aconteceu comigo? E eu tenho certeza que também não aconteceu com você. Porque a salvação é um ato e um processo. É um ato. Se eu aceitar a Cristo e morrer, estou salvo. Mas se eu aceitar a Cristo e ficar vivo, eu tenho que entrar num processo de santificação. Então, eu sou nova criatura, isso é uma verdade. Mas é uma verdade que agora eu tenho que trazer para a minha vida. E em Gálatas, eu quero ler esse texto com vocês. Gálatas 3, a partir do versículo 13. A gente vai ler o 13 e o 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no meu lugar. Então calma lá, se Jesus se fez maldição, é porque maldição existe, amém? Então ele se fez maldição no meu lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, eu e você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, nós, os gentios, que éramos gentios, porque hoje eu não sou mais, hoje eu sou um ramo enxertado na videira verdadeira, eu não sei como é que você se vê, mas eu me vejo legítima, né? Mas sobre nós só existia a possibilidade da maldição. Não existia outra possibilidade. Não existia a possibilidade da bênção de Abraão, da abundância que Deus prometeu aos patriarcas vir sobre nós. Não existia possibilidade. Então, Cristo se fez maldição no nosso lugar para que nós tivéssemos direito à bênção. Só que, queridos, a gente precisa analisar. Vamos lá. Deus, eu quero ler um outro texto aqui com vocês, que está em Isaías 54:8, que diz assim: com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, em Isaías 54:8, uma das faces que a gente tem visto também da parte do Senhor, uma das faces de Deus é: eu sou o seu Redentor. Eu posso ter me afastado de você, mas com benignidade, com bondade eterna, eu me compadeci de ti e eu te resgatei. Como que nós fomos resgatados? Nós fomos resgatados através da obra redentora da cruz. Não existia outra forma de resgate para nós. Nós fomos resgatados. Ok, as maldições foram quebradas em Cristo. Ok, mas eu quero que você analise comigo o seguinte. Porque não foi só as maldições. De acordo com Isaías, a gente também recebeu cura. Não é? Nós fomos curados pelas suas pisaduras. Nós recebemos todos os níveis de cura. No entanto, eu fico doente, queridos. Não sei você, né? Mas eu fico doente. E quando eu fico doente, o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar a dimensão da cura. Seja através de oração, seja através da medicina, seja através de jejum, seja através de busca, de um rastreio para ver se
se não é uma questão ainda de maldição atuante, eu vou acessar isso. Então, a obra da cruz, ela me dá direito a receber essa herança de cura. Amém? Assim como a obra da cruz me dá direito a receber essa herança de quebra de maldição. Mas, queridos, eu sou de um tempo onde a quebra de maldição era assim. Vem cá, você cometeu pecado, então confessa. Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, sai, pá, 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 pá. Queridos, e isso frustrou muita gente. E frustrou muito libertador. Por quê? Porque, na verdade, a gente não consegue quebrar as maldições. Eu consigo renunciar às maldições. Porque as maldições são pactos e alianças que foram feitas com as trevas. São quebras de princípios e mandamentos da palavra de Deus. Então, como que eu quebro maldição? Não é anunciando que essa maldição está quebrada. É renunciando os pactos, é renunciando às alianças, é confessando o meu pecado, é reconhecendo que o Senhor é bom, é orando e me aliançando com o Senhor, me enchendo das verdades do Senhor agora. Então, a verdadeira quebra de maldição é um processo de caminhada, aonde eu entro em novas alianças com o Senhor. Olha, Senhor, isso aqui os meus antepassados fizeram, Senhor, e se eles fizeram, eu também estou incumbida dentro disso. O Senhor está me corrigindo porque o Senhor é bom, mas eu quero quebrar essas alianças. Por quê? Porque eu não quero mais a herança das trevas, eu quero a herança da cruz. Vamos lá. Porque a gente pensa que isso é automático, né, irmãos? A gente não pensa vamos lá, você pensou ou não pensou? Eu já pensei também, que é automático. Então, se eu me convertir, automaticamente isso vai acontecer. Mas vamos lá. Jesus, em pessoa, ele chegava numa cidade, ok? Ele estava na cidade. Assim como ele está na minha vida e está na sua vida, amém? Ele chegou, ele entrou pelas portas da cidade, ele entrou. Todos aqueles que iam a ele eram curados e eram libertos. Era assim ou não era? Estava morto, levava para Jesus, ressuscitava. Estava doente, levava para Jesus, ficava curado. Estava endemoniado, levava para Jesus, era liberto. Era assim ou não era? Mas você via Jesus batendo de porta em porta dizendo, ei, eu vim aqui anunciar o reino, porque o reino é chegado e eu sei que tem doente aqui, eu quero curar. Você via Jesus fazendo isso? Não. Todos aqueles que iam a ele alcançavam a obra redentora da cruz. Todos aqueles que iam a ele. Então, toda essa liberdade em Cristo, ela é real. Ela faz parte da herança da cruz. Mas eu preciso ir a ele. Eu preciso cumprir aquilo que foi estabelecido. Queridos, o que Jesus fez não é algo mágico. Para nós, o Senhor abriu uma porta de oportunidade para que nós recebêssemos de uma herança que não era direito nosso. Entende? Não era, nós não tínhamos. Queridos, vamos lá. Eu gosto muito daquele texto, quando Jesus está sentado com os seus 12, eles estão comendo, estão conversando, interagindo, comendo. Chega uma mulher, a mulher cananeia, e ela fala para Jesus assim, Senhor, olha, vamos olhar o contexto da conversa. Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Libera uma palavra, porque com uma palavra tua ela fica curada. Jesus olha para essa mulher que está aos pés, porque ela não tinha direito de se assentar à mesa, ela não fazia parte do povo de Cristo. Você consegue se identificar com isso? E Jesus fala para ela assim, filha, deixa eu falar um negócio para tu. Não é lícito que eu tire o pão que está sobre a mesa e dê para os cachorrinhos. Não é lícito. Qual é o contexto da conversa, irmãos? O contexto da conversa é libertação. Liberta minha filha das garras do demônio. E Jesus fala assim, isso aqui eu não trouxe para vocês não, isso aqui eu trouxe para os que estão à mesa. E essa mulher fala assim, Jesus, é verdade. Olha só, olha ela praticando o que a gente falou ontem. Ela podia ter ficado, se fosse eu e você hoje, que Jesus chamasse de cachorro, meu irmão, o barraco estava feito.
Mas aquela mulher aceitou o tratamento no caráter, ela aceitou a humilhação. Porque isso não foi falado em secreto, não, irmãos. Isso foi falado na mesa, com todo mundo junto ali. Mas ela tinha um alvo. E ela não ia deixar que nada tirasse ela do alvo. E qual era o alvo? Era limpar a geração dela. A geração dela estava endemoniada. E ela tinha um alvo. Então, se ela tinha que se humilhar para que a geração dela fosse limpa, ela estava disposta a isso. Daí ela fala, Senhor, é verdade. Não é lícito. O Senhor não veio para mim. Mas uma migalha já pode alimentar os cachorros que estão aqui na mesa. E o Senhor fica impactado e libera aquilo que aquela mulher precisa. Hoje, nós não somos mais esse povo. Hoje, nós somos o ramo enxertado. Mas, queridos, se um galho que é enxertado, ele não extrair da seiva do ramo principal, ele morre. Nem todo enxerto dá certo. Ele morre. Eu preciso extrair. Então, a cura, a libertação, a restauração, a transformação, a abundância, o reino está à minha disposição. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Mas agora eu preciso extrair isso. E como que eu vou extrair isso? Eu vou extrair cumprindo os princípios da palavra, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Eu vou cumprir confessando, perdoando, me arrependendo, reconhecendo que o Senhor não erra, que Ele é bom, que a lei dele é um lugar de proteção, reconhecendo que quebramos os princípios, reconhecendo. Então, não existe, queridos, e daí aqui eu quero pegar algo, porque a gente quer fórmula pronta, né? E qual é a pauta que eu uso para isso? Queridos, pautas, renúncias prontas, elas nos ajudam muito. Mas elas nos ajudam muito como? Nos dando uma direção. Olha, isso aqui, né? Já falei para vocês que eu já fiz um monte de renúncia aí. Então, isso aqui, ó, o italiano faz isso. Mas posso te falar uma coisa? As renúncias que mais tiveram peso na minha vida foram renúncias que eu mesma fiz. Que eu não dependi de um material pronto. Geralmente, irmãos, e daí eu já quero deixar isso para vocês, geralmente eu faço as minhas orações. Sabe? De renunciar, de Senhor, olha, vê se tem alguma coisa, traz luz. Eu não quero ter nada que me afaste do Senhor. E daí eu vou pegando essas bases, eu vou pegando fruto. Olha, Senhor, ainda tem esse fruto aqui. Eu não sei quem foi dos meus antepassados que pecou. Na verdade, Senhor, eu nem sei o que eles fizeram para abrir essa porta. Eu não sei. Eu só sei que está tendo um resultado ruim aqui. E eu quero te pedir perdão por isso. Senhor, olha, se houve assassinato, se houve roubo, se houve. E daí tem aquelas coisas que nós sabemos. Senhor, os meus antepassados roubaram o Senhor, roubaram os dízimos, roubaram as primícias, roubaram as ofertas, roubaram aquilo que era de direito do sacerdote. Eles roubaram o Senhor. E hoje eu colho isso, vivendo uma vida de miséria, vivendo uma vida de escassez, vivendo uma vida onde eu não tenho a abundância de Cristo, onde eu não tenho prosperidade. Senhor, os meus antepassados abortaram, cometeram assassinato. E hoje, Senhor, eu vivo uma caça, eu vivo uma perseguição. Me perdoa. Perdoa os meus antepassados, perdoa os meus pais. Senhor, eu reconheço que esse pedido, essa confissão não muda a vida deles, mas vai mudar a minha vida e a minha geração. Perdoa os pecados que abriram porta para as trevas, que trouxeram juízo da parte do Senhor sobre nós. Depois que você fizer o seu momento, queridos, daí pega uma renúncia. Pega uma renúncia para te ajudar, para ver se não ficou nada, né? Para ver se o Senhor não tem alguma outra coisa ali que vai te ajudar nesse processo. Mas entenda que existem as maldições, a herança espiritual maligna, mas em Cristo, na cruz, também existe a bênção de Abraão, a qual nós temos direito. Então eu estou renunciando àquilo
que foi quebra de princípios, mas eu também estou orando para que venha sobre mim, orando e caminhando com verdade, com novos conceitos, com novos valores, para que as verdades da cruz que me liga a Abraão, que me liga aos patriarcas, que me liga a Jesus, que me liga ao Espírito Santo, que me liga, que é um caminho que me liga ao Pai, para que essas bênçãos também venham sobre mim. Para que a minha geração também usufrua dessa herança espiritual. Então, sim, queridos, Jesus quebrou as maldições. Daí agora eu quero que você imagine, Jesus está na cidade. Jesus está na casa. Lembra Marta e Maria? Uma aos pés, a outra trabalhando, achando que de longe, sem buscar, ia ter resultado. Jesus fala, não. Maria escolheu a boa parte. Deixa ela aqui. Deixa ela aqui que eu estou ministrando. Ela escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirado. Não vai ser tirado, queridos, as nossas buscas. Não vai ser tirado as nossas entregas. Não vão ser tiradas de nós as nossas renúncias. Não vai ser tirado. Jesus tem tudo. Tudo. Jesus tem tudo. Ele tem cura, ele tem libertação, ele tem restauração, ele tem resgate. Como a gente falou que Deus é o resgate, mas Jesus também nos resgatou. Jesus é o resgate que Deus usou para nos resgatar. Mas agora eu preciso ir até este lugar. Eu preciso ir até essa pessoa. Eu preciso ir e me relacionar e dialogar com ele. Falar, olha, pensa aí na renúncia, queridos, como você sentado com Jesus conversando. Jesus, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E hoje eu sou o teu, mas tem tanta bagunça aqui. E me ajuda a limpar isso aqui tudo. E Jesus é aquele, queridos, que vai nos ajudar. Porque deixa eu falar, se eu não tenho nada a ver com os pecados que os meus pais fizeram, cometeram, Jesus também não tem nada a ver com os pecados que eu cometi. E ainda assim, ele se fez maldição no meu lugar. Cabe a mim agora estar neste lugar, aonde essa oportunidade de receber as bênçãos que a Bíblia libera venha sobre a minha vida. Tudo o que Jesus disse é verdadeiro. Mas eu preciso ir até ele, para que isso não seja somente uma verdade espiritual, mas para que isso seja uma verdade na minha vida. Ele é o caminho. Daí nunca se esqueça. Nunca se esqueça, eu já falei isso várias vezes nessa contagem de número, eu vou falar de novo. Jesus é o caminho, mas a palavra é a lâmpada que faz com que eu ande no caminho. Então a palavra é o que vai iluminar o meu caminho, é o que vai me trazer clareza para saber como que eu devo andar dentro desse caminho. Então, pega aí e vai renunciar, vai buscar esse acesso, essa oportunidade que o Senhor nos deu de viver uma vida plena, íntegra, completa nele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente volta amanhã para começar mais uma semana da contagem do homem. Shalom, shalom, queridos.